Boa noite, está no ar mais um programa Conexão Jovem. Não se assuste, hoje ela não estará ausente do Conexão. Não precisarei usar a foto dela porque ela está aqui ao meu lado, em carne e osso. Bianca Oliveira, tudo bom? Como que você está? Joia, Chapolin, tudo bem. Semana começando a Semana todo vapor. começando a todo vapor, novas atividades, várias coisas aí pro Conexão, porque em abril as coisas mudam por aqui, Tudo muda, mas o Conexão não perde a sua identidade, porque aqui você tem voz, você tem vez. Isso a gente nunca vai mudar aqui no Conexão, né, Bia? Exatamente. Através das redes sociais você pode dar aí o seu pitaco. Aliás, a galera fica acostumada aqui comigo, tá acostumada a eu falar pitaco e tal, né? Aí esses dias mandaram uma mensagem assim, que é pitaco? Legal você falar pitaco, mas em um termo assim, aí já foi mais profundo, porque a galera que assiste Conexão é muito profundo, né, Chapolin? Aí a pessoa que me escreveu falou assim, pitaco é quando alguém é bem da área mesmo e aí dá um pitaco. Ou se não, é uma coisa negativa, do tipo, vou estragar aqui o que vocês estão falando, eu vou dar um pitaco assim, né? Bom, mas aí eu acostumei, né? Então... Não, mas que agora a gente se apropriou dessa palavra e o Conexão hoje, ele usa o pitaco como algo assim, uma dica. Dá o seu pitaco aí, manda uma coisa nossa. Manda a sua opinião, né? Seria mais É tão mais nosso, falar. Bia, quanto a expressão jeitinho brasileiro. Isso é, Chapolin. É ou não é? Jeitinho brasileiro. Quem nunca escutou? Quem nunca escutou, assim, quem nunca, né, deu um jeitinho pras coisas aí, né? Chapolin dá vários jeitinhos. De vez em quando. A gente tenta. Eu também, dou vários jeitinhos. E você aí de casa, já deu um jeitinho para alguma coisa? A gente vai falar sobre criatividade, jeitinho, a gente vai falar aí sobre a nossa identidade como nação e a gente vai entender um pouco mais sobre esse tal jeitinho brasileiro que nos caracteriza tanto. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PGConexão e o nosso WhatsApp, 12981353043. E me lembrei aqui que a gente falou, tudo muda em abril. Como assim tudo muda, né, Chapolin? Que suspense, né? Em abril agora, virando o mês aí, aqui, programa Conexão Jovem, você entra aqui todo nesse contexto, conversando com a gente. A partir do 8 de abril, sábado à noite, o programa é inédito, ou seja, vamos aí para sua telinha às 10 horas da noite no sábado. Mas continuam aí os nossos horários alternativos, né? Segunda, às 8 horas da noite, terça ao meio-dia, aí depois tem um horário, acho que quarta ou quinta, 3 horas da manhã. Enfim, então você vai acompanhando aqui o Conexão a partir de abril em novos horários. Desculpa, Chapolin, deu um pisão no seu pé. Parte. É o jeitinho, é o jeitinho. Vamos fazer o seguinte, Bia, antes de começar já de vez aqui o programa, a galera que está em casa, você já falou, WhatsApp, tem o nosso Facebook também. Participe com a gente, manda sua pergunta, sua dúvida. Tem 2 feras hoje aqui que vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa questão, dessa brasilidade, desse nosso jeitinho aí. Vai ser bacana. Vamos lá, então? Bora. Vem aqui, porque o seu espaço é garantido e o Sofá Amarelo tem espaço para você, viu? Seguinte, você já furou fila? Andou de carro pelo acostamento, né, que é algo proibido, bateu aquele miguezão na sua professora quando você foi mal na prova, ou você tentou se sair melhor do que a pessoa ao lado em alguma situação? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Pois bem, você é um usuário do jeitinho brasileiro, esse tal jeitinho brasileiro, que é um mecanismo inventado pela gente mesmo. Mas de onde surgiu esse tal jeitinho? O que é isso? Esse jeitinho é algo moderno ou surgiu lá no começo da nossa história? E que impactos esse tal jeitinho brasileiro traz para a minha vida, para a vida da minha família, da minha vizinhança e do meu país? Você é convidado para participar aqui com a gente, tá bom? Faça acontecer a Conexão, diz aí. O que é o jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro, como já diz, leva tudo no bico, tudo dando um jeitinho de burlar alguma coisa ou tentar levar as coisas de uma forma mais fácil, mais rápida. Sempre dá um jeito pra tudo. Acho que é um jeitinho de dar um jeitinho em tudo. Bom, popularmente é uma malandragem, né? É mais pro lado errado do que pro lado certo, né? A gente infelizmente tem o nome brasileiro, jeitinho brasileiro, mas acontece bastante e não é legal. Uma forma de resolver questões complicadas, que fosse de maneira séria. Aquele que todo mundo quer dar um jeito em tudo. Um jeito de se conseguir burlar alguma coisa, um cafezinho ali, um jeitinho aqui. Isso é o nosso jeito. É cultural, né? Isso veio desde a nossa fundação aqui, a família real. É aquela escapadinha, aquela fugidinha, aquele jeitinho mais malemolente do brasileiro. E você já tentou usar o jeitinho brasileiro em alguma coisa? Com certeza.
Tem N coisas, eu acho que não muitas vezes nem na maldade, mas tipo, para tentar agilizar talvez algum processo. Ah, várias coisas. Tipo o quê? Ah, tipo, tudo do dia a dia, sempre, no trabalho e tudo. Eu não, sou advogado, eu tenho que trabalhar com meu nome, não dá não. Se fizer isso daí, minha carreira vai lá pra baixo. Não tem como não. Mas a gente até se envergonha, mas a gente busca isso às vezes, né? Pra facilitar o nosso dia a dia. Às vezes, né? Sempre usamos, né? Certeza, tem como. Desde que você tá negociando com o juiz no futebol, com a professora, com o instrutor no carro, enfim, em tudo a gente usa de vez em quando. Vou ser sincera que sim, viu? Algumas vezes dei aquela escapulidinha e dei a fugidinha. Se você, assim como eu, nasceu aqui no Brasil, talvez você se pergunte, quem que é o brasileiro? Será que a gente tem um perfil? Para ajudar a entender melhor esse nosso jeitinho de ser, existe um termo aí chamado de brasilidade. Trocando em miúdos, seriam as características e peculiaridades que definem o brasileiro. Ixi, aí a coisa ficou bem mais complicada, né? Nesse país gigante que vivemos, tem tantas culturas, vivências tão diferentes, costumes. Fica difícil criar um reflexo do que seria um brasileiro. Afinal, o que é similar entre um baiano e um gaúcho? E entre um paraense e um carioca? Olha, você pode ter certeza que muito mais do que você imagina. Você quer um exemplo? E esse tal de jeitinho brasileiro? Não importa a região do Brasil que você nasceu, já deve conhecer esse termo e provável que já o colocou em prática. O Conexão conversa sobre esse assunto hoje. Vamos lá entender por que nós somos assim, então? Chega mais, você tem espaço garantido aqui e a gente vai conversar sobre esse tal jeitinho brasileiro. E para a gente falar sobre ele, para a gente entender um pouquinho mais sobre ele, como jovem de hoje, né, nós aqui que somos jovens cristãos, jovens inteligentes, como é que a gente pode, dentro do nosso contexto social, sermos jovens aí de referência, jovens que defendem coisas do reino aí? Como é que a gente pode fazer isso, né? Dentro de todo esse nosso contexto social, entendendo um pouco mais do jeitinho? Nós trouxemos aqui para a Universidade do Conexão, assim como o Chapolin fala, 2 professores, né, Chapolin? Exato. Temos aqui o nosso amigo Carlos, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Que bom que você está aqui, Obrigado. obrigada. E também o amigo do Carlos, também professor, nosso Isso. amigo Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. A gente muito chama bom vocês estar de aqui. Carlos ou Rodolfo ou professores? Assim, que Professor, poxa, vamos lá. Os Professor, caras tão né? novos aí, já... É que tem aquele problema, se você falar professor, os dois vão olhar, entendeu? Ah, tá. Então vamos lá. Professor Carlos e professor Rodolfo. Show Olha de aí. bola. E olha, Vi, essa Muito definição bom. não foi nem minha, não, viu? A galera mesmo que participa com a gente aí fala que o Conexão, eles sempre aprendem muitas coisas, então é a Universidade do Conexão. E eu Massa. espero Legal. que hoje, mais um programa, a galera possa sair daqui, Bi, alimentados com esse conteúdo que está super bacana e a gente entender um pouquinho mais essa questão do jeitinho brasileiro. E já tem perguntas que daqui a pouquinho, quando você der o toque, a gente vai colocar aqui. Show! E já que você citou isso, você está convidado a participar aqui com a gente, tá? facebook.com/Conexão Jovem Oficial, esse é o nosso Facebook. Tem o nosso Insta também, @PGConexão, já somos milhares e milhares de seguidores, a gente está interagindo sempre com você lá no Insta também. E o nosso WhatsApp, tá aí, disponível para você mandar a sua mensagem, tá? 12-98135-3043. Vai falando aí, você já deu jeitinho para alguma coisa? Já se sentiu mal por isso ou não? Poxa, naquele momento eu tive que dar um jeito mesmo e tal. Conta aí a sua experiência pra gente e faça acontecer o nosso Conexão, beleza? E aí, professores, professor Carlos e professor Rodolfo, a gente queria saber de vocês de onde surgiu esse tal jeitinho brasileiro, ou se tem uma definição, a gente começa pela definição, acho que seria até interessante, né? O que é esse tal jeitinho brasileiro? A gente perguntou isso para a galera nas ruas e a maioria, se não, acho que todo mundo, Exato. né? Citou o jeitinho com o lado negativo ali, né? É só isso mesmo? Como é que a gente pode definir jeitinho brasileiro, essa característica tão marcante aí? Definição é complicado, né? A gente definir com uma frase só o tal do jeitinho brasileiro. O rapaz ele falou malandragem, eu achei interessante ali. Eu diria que é a incapacidade do brasileiro de aceitar um não. Filosofei não, né? Não, Tá acho indo que no caminho? fez sentido para mim. Faz sentido? É a incapacidade do brasileiro de lidar com o não. De aceitar o não. Por quê?
não, você não passa daqui. Peraí, vamos lá, vamos por aqui pelo lado, vamos pelo outro lado, vamos fazer alguma coisa, vamos remendar aqui. Então, não me basta. Não quero, não. Então, eu vou além dele. Que pode ser para uma coisa positiva quanto negativa. Quanto negativa. E é interessante que nós lidamos mais pro lado negativo da história, né? Uhum. E você, Carlos? Como é que você acha que a gente pode definir? Bom, vamos dar aquela puxadinha lá no passado, pode ser? Vamos lá. O jeitinho brasileiro, ele está ligado com a nossa identidade. Né? E uma pergunta que a gente sempre faz é o que é o brasileiro? Né? Afinal de contas, o que define a gente? É interessante a gente parar para pensar que até o século XIX a gente não pensava em Brasil ou em brasileiros. É simples, a gente era colônia. E colônia só serve para pensar o econômico, não o social. Uhum. O pensar o social só vai vir da metade do século XIX para frente, com vários movimentos. O século XIX ele é decisivo aqui no Brasil. É no século XIX que a gente tem a nossa independência, é no século XIX que a gente tem o fim da escravidão, é no século XIX que a gente tem a República, e um evento muito marcante vai ser a Guerra do Paraguai. Que guerra é essa? Afinal de contas, o Brasil agora é independente, e o povo brasileiro tendo lutar em uma guerra que nem sabe que país direito é esse que está sendo formado. Quem é o brasileiro? Quem são os voluntários, entre aspas, da pátria, né? Que vão ter que buscar esse ideal de unificação, de nacionalismo. Mais na frente, em 1922, a gente vai ter a Semana da Arte Moderna, que é essa separação do estrangeiro, daquilo que vem de fora, e agora o brasileiro tentando buscar a sua própria cultura. E a década de 30, que é assim a cerejinha do bolo, né? Com um Estado novo, que a gente chama, que é o governo de Vargas. Sim. E no governo de Vargas, a gente vai ter essa busca do Estado de colocar para o povo essa noção de união. E por quê? Bom, a gente já passou pela Primeira Guerra Mundial, a gente está indo a caminho da Segunda Guerra Mundial, e não é inteligente para Vargas um país separado. É interessante um país unificado. E aqui a gente tem um elemento fundamental, que é a criação da Rádio Nacional. O que vai ser essa Rádio Nacional? O brasileiro do Norte não conhecia o brasileiro do Sul. Né? O brasileiro do Leste não conhecia o brasileiro do Oeste. Através da difusão da mídia, né? Agora essa globalização brasileira. Exatamente, o pessoal começa, peraí, no Sul é assim que funciona, no Norte é assim que funciona, então a gente vai ter essa unificação. E por fim, com o JK, né? Lá na década de 50, início da década de 60, que a gente vai ter o presidente Bossa Nova. Olha que interessante. O presidente agora tendo parte da cultura brasileira. E aí a gente consegue entender um pouquinho desse jeitinho brasileiro que faz parte de todo esse caminho e que começa lá na colonização. Mas acho que eu já falei bastante, né? Não, mas é legal, porque também. Não é uma coisa que a gente já percebe que é de agora. É bem mais antiga do que a gente pensa. É bem mais embaixo. Já que você falou da onde veio, eu vou voltar um pouquinho mais do que o Carlos. Quando a gente começou volta... lá de Adão e Eva. Vamos lá na história agora. Vamos lá não agora. É tanto Noé, assim, por exemplo. Assim. Só o século 11, 12 ali. Tá. Formação da Europa moderna, árabes ali na Península Ibérica. O que a gente vai fazer com os árabes aqui? Vamos expulsá-los. Então eles começaram toda aquela guerra da reconquista, vamos tirar os árabes daqui. O que acontecia? Os soldados que iam bem na guerra, o que acontecia? Eles ganhavam pedaços de terra. Então eles começaram a se aventurar na guerra, os cavaleiros, para ganhar presentes com isso. Um deles, Henrique de Borgonha, que foi o cara que ganhou uma terra e transformou aquela terra num tal de condado portucalense. Portucalense, lembra? Portugal. Mais tarde virou Portugal. Depois o português veio para o Brasil e começou toda essa história do aventureiro. Eu vou me aventurar, eu vou lutar, eu vou ter um esforço, mas eu vou ter uma conquista, eu vou ganhar algo em troco. Então, sabe o que é legal do aventureiro, do desbravador, por exemplo? Ele não tem limite. Ele não aceita limite, ele quer mais. Então, ele vê com um limite como um trampolim. Então, o jeitinho brasileiro é, eu vi um limite aqui, mas ele é o meu trampolim, eu vou além. Eu posso passar desse limite. Isso vem de uma época muito E a gente pode relacionar isso também com a história da Austrália, né? A Austrália, que tem 350 anos, se não me engano, foi colonizada por ex-presidiários que vieram da Inglaterra, que ofereceram para ele, você tem a liberdade, mas você tem que colonizar um novo país, que era um novo mundo na época, que era a Austrália. Nem existia a Austrália, né? Você tocou num e eles ponto muito foram e legal fizeram, aqui. colonizaram a Austrália e hoje é um país... Eu tive a oportunidade de ir lá e o que eles falam lá é que a Austrália é o Brasil que deu certo, né? Então, e tem muita característica assim, é claro que é bastante diferente, mas tem alguma coisinha de brasileiro no australiano, bem pouco, mas tem, a gente consegue ver. Pra gente ver que jeitinho não é uma coisa só do Brasil, né? Exatamente.
Você falou de outros tipos de colonização. E às vezes a gente tem essa ideia de pensar que se nós fôssemos colonizados por outra potência europeia, as coisas seriam, nossa, a gente não teria jeitinho, o nosso país seria muito melhor. Se você parar para pegar, por exemplo, a Holanda, né? Poxa, imagina a gente falando holandês agora, que legal que ia ser, né? Países, né, que foram colonizados pela Holanda sofreram o mesmo tipo de colonização predatória que o Brasil sofreu. Você pega a Índia? Exatamente. Ou você pega, por exemplo, o Senegal, ali com os franceses, né? E você percebe que essa busca por exploração é muito visível. Aqui no Brasil, agora a gente voltando, a gente vê a questão da nossa colonização pelo litoral. O foco do Brasil nunca foi o social, como a gente estava falando, sempre foi o tirar vantagem, né? Ou seja, o português vem para o Brasil com essa visão de buscar o máximo possível, o mais rápido possível para ir embora daqui. Você pega a colonização espanhola, ela vai mais para o interior. A nossa colonização está sempre no litoral. Ela é litorânea, ela é muito mais rápida. E aí você entende que a primeira relação que a gente vai ter no Brasil são de oligarquias. O que é oligarquia? Né? Várias pessoas, poucas pessoas, dominando várias pessoas. Né? E dentro disso, o que vai acontecer? A primeira relação que a gente tem é quem manda e quem trabalha. E quem trabalha, obviamente, quer ter algum tipo de benefício dentro dessa relação. E agora a gente consegue compreender, porque quando você vê, por exemplo, a igreja, né, a religiosidade portuguesa, se estiver falando muito, você me avisa, não, né? manda ver. A religiosidade portuguesa, por exemplo, né, que veio dentro da igreja católica, de que até com Deus você conseguia negociar, você conseguia dar um jeitinho até na religião, você pega a indulgência e está tudo certo. Aí do outro lado você tem o Estado português, que é a busca do absolutismo, acumular riquezas e tudo mais. Então você percebe que a gente tem um paradoxo aqui, né? Uma sociedade que, de um lado, quer lucrar, mas não pode. A regra não permite e você quebra a regra para conseguir aquilo que você quer. O que é isso? Jeitinho. Olha aí, a gente já está vendo que a base já da nossa história, do começo de tudo, já foi com jeitinho. Eu estava falando para eles aqui antes de começar o programa, que há uns 3 anos atrás eu conversei com o Roberto da Mata, que é um antropólogo de renome aqui no Brasil, né? E eles estão uma coisa muito interessante, já falando desse lance de comércio que nós fomos explorados desde o começo. O Brasil é um dos únicos países, se não o único, que deu para quem nasce aqui o nome de brasileiro, que na verdade é um trabalhador, é o nome de um trabalhador. O que era o brasileiro no começo desse país? Foi aquele que vendia ou extraía pau-brasil, né, que era madeira vermelha, que era uma madeira nobre. Ou seja, a gente já surgiu desse lance comercial. O brasileiro já começou trabalhando. Não tinha moleza pra gente não, Chapolin. Não tem moleza. Moleza não tem pra nós aqui também, né? Moleza só tendo conexão, que aqui até coisa de graça a galera ganha. Já pode dar o presente? Vamos lá então, porque ainda tem mais 2 blocos pra gente bater papo. Então vamos lá. Aqui passa rápido o tempo, mas você pode aproveitar agora o intervalo e adquirir o nosso estudo bíblico. É muito fácil, o endereço está na sua tela. Você vai entrar no nosso blog, faz o seu cadastro e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa o nosso estudo bíblico. Mas se você quiser ter uma segunda opção, se de repente está sem internet na sua casa hoje, você pode... De repente a galera tem aquela internet de escada, lembra? Se não está funcionando hoje a internet de escada, liga pra gente. O telefone está na sua tela, DDD 12 2127 3121. Aproveita 2 minutinhos de intervalo, dá tempo de você ligar pra gente ou entrar no nosso blog. Vai lá, aproveita. 2 minutinhos a gente já volta. Esse é o programa que dá jeitinho aí na sua vida. Ou não, né? Não sei. Você pode participar com a gente através das redes sociais e falar pra gente o que é jeitinho brasileiro. E esse tal jeitinho, Bianca? O que é isso? A gente tá falando sobre esse assunto aqui no Conexão, porque a gente entende que jeitinho e criatividade são coisas diferentes. A gente ainda vai discutir isso aqui. Bom, estamos aqui com 2 professores, eu e Chapolin estamos aqui em posição de alunos, Somos né? alunos sempre, Somos alunos sempre, né, Chapolin? Sempre. E você de casa também, se está mandando bastante pergunta, a gente, de uma forma ou outra, vai colocando aqui as suas dúvidas para os nossos convidados. Também, daqui a pouquinho, tem participação também por Skype e você pode ir dando aí a sua opinião, mandando a sua sugestão e as suas perguntas. Eu acho que nesse segundo bloco é legal a gente já começar falando sobre o jeitinho do lance negativo e positivo.
Para o brasileiro, se você falar, e esse jeitinho? Como a gente perguntou lá para a galera, e eles responderam, jeitinho é malandragem, jeitinho é passar o outro para trás, o jeitinho, nananã. Ou seja, sempre negativo. Mas existe algum ponto ou pontos positivos nesse lance de jeitinho, na opinião de vocês? Como é isso? Ou não, jeitinho é só negativo mesmo e pronto? Eu acho que tem um lado positivo, sim, na questão de resolução de problemas. Por exemplo, tem um evento acontecendo, um monte de gente ali, algo deu errado no som. E daí tem gente que para ali. Deu errado, vamos acabar, faz no gogó mesmo, ou vamos embora. Mas não, chega aquele jeitinho brasileiro, aquela coisa diferente. Ele começa a pensar, o que eu posso fazer aqui? Vamos puxar um cabo daqui, Sou brasileiro, não desisto nunca. Sou brasileiro, não desisto nunca. Esse não quero. Eu vou procurar aqui. Então, a resolução de problemas, esse jeitinho é muito interessante. Porque eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou lavar minhas mãos. Eu vou sempre tentar uma alternativa a mais. Só que existe um ponto da qual a gente deve parar. O professor da faculdade, Renato Stencil, ele falou uma frase em latim, não sei se a minha pronúncia vai estar correta, in medium stat virtus. Eu sempre falo para meus alunos, a virtude está no equilíbrio. Então, tem que ter um equilíbrio, esse jeitinho. Até que ponto é bom e até que ponto é negativo. Ótimo. É que tem momento que você lesa o cara do seu lado para poder conseguir resolver o seu problema. Né? Isso é ganância, né? Como a gente estava falando antes, o jeitinho brasileiro que a gente conhece como herança é um jeitinho que faz com que esse povo brasileiro faça parte do discurso dos poderosos. E esse discurso é um discurso que utiliza o poder para usufruir. Ou seja, a gente percebe o que a galera estava falando na rua de um jeitinho que? Um jeitinho de tirar vantagem. Por que a gente sempre se remete a tirar vantagem? Porque nós somos explorados por mais de 3 séculos, certo? Agora, o que vem depois disso, essa herança que fica para a gente, eu acho muito interessante que o Cortella ele fala uma frase sobre isso, né? Ele fala o seguinte, que o jeitinho como atalho, né, para fugir da regra, ele é ruim. Agora, o jeitinho como forma de criatividade, de vencer a dificuldade, em um país que está em crise como agora, né, essa discussão tão atual que a gente tem, o que eu vou fazer? Eu perdi o emprego. Né, e agora? Sou formado, graduado, etc. Aí você pega e, de repente, você vê um cara que vai para o Uber. Né? E vai lá e dá um jeito de conseguir manter a família e manter as necessidades em dia. Ou seja, o jeitinho como fugir da regra, que é o que a gente vê na maioria das vezes, como, por exemplo, um aluno que chega no final da prova e você vai puxar a prova e ele fala, professor, só mais um pouquinho. O que ele está fazendo é utilizar a cordialidade, mas para se colocar no lugar de poderoso. Ou seja, de autoridade. O que ele está querendo dizer, em outras palavras? Vai ser do meu jeito. Então, esse jeitinho ele é negativo, esse jeitinho ele não produz benefício, ele é perverso. E aí, mais uma vez, colocando o que o Rodolfo falou, que é a gente não gostar do não mesmo, e a gente querer de todo jeito, não, peraí, só mais um pouquinho, professor. Exatamente, né? Em uma sociedade em que a regra nos faz iguais, o que é o jeitinho? É não aceitar a igualdade. O brasileiro tem essa dificuldade. O meu problema é muito maior, a pessoalidade, né? Peraí, mas eu tenho que chegar a tempo no trabalho. Está todo mundo seguindo a regra. A gente acha que o não seguir a regra é uma via de menos trabalho. Aí lá na frente você tem uma polícia rodoviária e o trabalho é muito maior. Que é o que eu falo na sala de aula para os alunos. O preparar uma cola boa, que o professor não consiga descobrir, né, dá trabalho. Leva mais tempo dá muito estudar, mais né? trabalho do que estudar. Ou seja, a gente criou essa ideia de o jeitinho é o facilitador, quando na verdade ele é o desvio. Se o cara usasse a criatividade dele para o bem, exatamente. o nosso país ia ser bem melhor. Tem um monte de Einsteins aqui no Brasil. E eu só quero aproveitar o gancho do que você falou da colonização, porque tem uma pergunta aqui do Eduardo Scheffer. Ele diz o seguinte, boa noite. Olha aí. Seu aluno passado. A galera aqui participa mesmo. Olha só, boa noite. Gostaria de perguntar a vocês aí se existe uma relação entre o modo de agir do brasileiro em contraste com os americanos, por conta do fato do Brasil ter sido colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos foram de povoamento. Esse estudou, viu, Bia? Esse foi nas aulas certinho aí. Esse aí frequentou tranquilo, né? Tem a ver um pouquinho com essa realidade? Totalmente. A nossa forma de pensar, né, ela vai ser adaptada segundo a colonização portuguesa. Né?
O ideal, qual que é o ideal do povoamento dos puritanos que vão para a América do Norte, né? É de recomeço, é de reiniciar. E fora a visão protestante, ou seja, dentro da visão protestante existe um Deus presente, um Deus que atua dentro das suas ações. Dentro da nossa visão, da nossa colonização, tanto religiosa quanto cultural, existe um Deus que pode ser barganhado. Ou seja, como a gente estava falando no começo, existe essa possibilidade de troca. Então, você percebe, não só na religião, como agora no campo histórico, que o que acontece nos Estados Unidos? A necessidade de um recomeço. Então, eu tenho que fazer dar certo. E o que acontece aqui na colonização portuguesa? A necessidade de pegar essa riqueza e ir embora mais rápido. Eu não quero criar vínculo, eu não quero criar laços aqui. O que acontece em Vegas fica em Vegas, o que acontece no Brasil fica no Brasil. É mais ou menos por aí. Não sei se o Rodolfo quer eles levam embora o lucro, né? Olha aí. Então quem está aqui tem que dar um jeitinho para poder conseguir sobreviver, que senão não resta nada. Exatamente. Aí vem o jeitinho como forma de sobrevivência, né? Que é o que vem a parte positiva, né? A gente acabou de falar aqui, ou seja, essa criatividade, essa camaradagem, essa cordialidade, né, que Sérgio Buarque vai utilizar para mostrar o homem cordial do Brasil, vai ser o início da colonização dos Estados Unidos. O início dessa colonização inglesa, que é necessária essa camaradagem, essa humildade para funcionar, porque eles não têm para onde voltar. Ou fica, ou morre. Exato. Aqui era totalmente diferente. Então, ele se adapta, né? Mas tem um problema. Jeitinho é remendo. Até quando a gente se acostuma com remendo? E qual vai ser o momento que nós vamos nos esquecer do produto novo, do produto perfeito? Então, quando a gente se acostuma com o remendo, aí então, nós entramos no caminho a sacada ruim. que eu estou tendo dessa nossa conversa é jeitinho, que a gente está falando, existe jeitinho positivo e existe jeitinho negativo. Então, acho que o jeitinho positivo não seria jeitinho, seria criatividade. Que criatividade, em sua essência, é algo que fazemos para resolver problemas. Exato. Né? Criatividade não está ligado necessariamente à arte. Está ligado, na essência, com a habilidade de você resolver problemas. Seu dia a dia. Ou seja, o jeitinho positivo, se é que a gente pode dizer assim, seria a criatividade. E o jeitinho é o negativo, que é o remendo, que é, né, você burlar o sistema, é você ser... As brechas da lei. Exatamente, né? E o brasileiro, ele não curte muito obedecer. Eu lembro da minha né? mãe pequenininho, né? Quando a televisão não funcionava, o que ela fazia? Talvez as mães de casa se identifiquem com isso, né? Pegava o bombril e colocava na antena, né? Ou seja, eu não sei o que acontece, eu sou de humanas, então me desculpe, eu não sei o que acontece, mas funcionava. Ou seja, essa criatividade é positiva, né? É muito bacana, coisa que só o brasileiro tem, né? Resolve. Ou seja, ela resolve. Olha aí, muito bem. Tem um amigo nosso também, ele não é historiador ou professor de história, ele é da área de economia. Você fala, como assim? O cara vai falar sobre jeitinho brasileiro estudando economia. Meu amigo Eider, conheci o Eider em Rondônia, fui gravar ali uma matéria para o Conexão, o Eider participou ali comigo e ele me cativou com sua inteligência. Tudo bem, Eider? Beleza, Bianca. Boa noite, Bianca, professor Carlos, professor Rodolfo, Chapolin, galera toda aí. Valeu, obrigada aqui pela sua participação. Eider, você é economista, você é um cara super antenado aí nesse lance de economia, um cara das exatas, dos números. E a minha pergunta para você é... O jeitinho brasileiro, como muitos pensam, fala assim, mas eu dou um jeitinho aqui, mas não vai incomodar ninguém, não tem nada a ver, eu não vou atrapalhar a vida do meu vizinho ou dos meus familiares, nada a ver, é só uma coisa aqui. Mas você acha que num efeito cadeia aí, né, uma bola de neve pode ser criada com esse lance do jeitinho na área da economia, por exemplo, ou numa área, sei lá, social? Você acha que isso é possível com o jeitinho brasileiro? Nossa, Bianca, eu acho que é sim. Infelizmente, a gente vê muito, sabe? É porque o jeitinho, como os professores falaram aí, é um atalho, né? Como se fosse um atalho para a gente conseguir alcançar algo que não se tem na hora. Agora, você imagina, as pessoas precisam, por exemplo, de dinheiro para poder conquistar as coisas que querem, um carro novo, uma casa, uma fazenda, e vai crescendo. Bianca, a gente está num tempo que se fala muito de corrupção, de propina, de desvio de verba pública. Isso é atalho para ganhar dinheiro, isso é jeitinho brasileiro, sabe? Infelizmente, não é algo que acontece só no Brasil.
mas é um exemplo muito claro, né, dos prejuízos que esse jeitinho brasileiro, usado pelo lado errado, traz para a população. São bilhões que poderiam estar ajudando a pessoas que não têm condições financeiras, não têm dinheiro, não têm alimentação e que estão sendo desviados por causa desse atalho, desse jeitinho aí brasileiro. Hein, Bianca? Jeitinho brasileiro, eu acho que é bem diferente da criatividade, né, que você citou, mas usando um outro termo brasileiro, o jeitinho brasileiro positivo é o jogo de cintura. Tá na crise, inventa uma coisa nova, jogo de cintura, né? Boa, boa, muito legal, verdade. Pode ser o jogo de cintura que também é citado aí. O brasileiro tem o jogo de cintura, né? A gente até costuma a dizer isso pro jeitinho positivo. Foi legal você citar esse lance da política, né? Que tem impactado muito a nossa economia. Bilhões sendo roubados, aí isso realmente tem deixado a gente bastante frustrado, né? Em relação à corrupção. Mas uma pergunta, né, em relação a isso. Você acha que esse patamar mais acima do nosso chão de fábrica, né, social, ele é um reflexo da gente aqui embaixo? Ou seja, se eu, Bianca, estivesse no lugar ali de um grande político de renome que está envolvido com corrupção, será que eu não faria o mesmo? Você acha que esses caras são um espelho da nossa base social? Bianca, a maioria dos políticos hoje que estão no alto escalão, eles vieram de baixo também. Então, meio que há uma resposta na própria conduta deles. Mas sabe, Bianca, os políticos, que é o exemplo que a gente está usando agora, os chefes, se eles buscam mais recursos, é para suprir uma necessidade que eles têm. Uma necessidade digna ou não, mas uma necessidade que eles têm. A pessoa que não tem condição, o chão de fábrica, ele também tem necessidades. Pode ser que não seja uma propina de 2 milhões, por exemplo, mas seja furar uma fila para chegar mais cedo em casa para assistir um jogo de futebol, por exemplo. É um atestado médico que você pega sem estar doente para poder faltar no trabalho. Atinge os dois lados. Eu acho que é uma coisa meio que endêmica no Brasil, né? Todo mundo quer encontrar uma forma, quer encontrar um atalho e às vezes acaba indo por um caminho errado, né? Mas sabe o que é pior? Eu acho que é porque a gente abre espaço para isso. Você vê, vai marcar uma reunião, por exemplo, às 7 horas, você marca 6h30 para começar às 7 horas. Meio que a gente proporciona ou condiciona o brasileiro a usar o jeitinho, né? A gente tem que cortar isso pela raiz já. Isso que você citou é interessante, né? Por muitas vezes a gente marca as coisas. Não, marca 4 horas, porque o evento é 4h30, então marca 4 horas. Tipo, parece que é uma coisa, é uma expressão, um comportamento que parece que é só o brasileiro que tem, né? Ou aquele lá, não, vamos passar lá em casa. Quando eu discuti fiz uma entrevista com um especialista para falar sobre brasilidade, foi um professor com uma tese de doutorado e tal, para falar sobre a brasilidade, ele falou assim, esse termo não existe nos países europeus, por exemplo, passa lá em casa. Tipo, o que isso significa? Né? Passa lá em casa. Não existe, né? Não sei se o Eider concorda com isso, mas é muito vago, né, o Eider? Passa lá em casa, o Eider. Que dia? Que horas? Quando, né? É como se fosse algo que eu não quero que aconteça, né? Passa lá em casa, depois a gente conversa, saindo pela tangente, dando um jeitinho brasileiro. Todo de cordialidade, né? Por quê? Porque o não realmente não é muito bem trabalhado, né? A gente... E aí, vamos se encontrar? Não posso. E ok, mas a gente não sabe lidar com não, é sem educação, se a gente disser não, né? Então tudo isso tá dentro da nossa identidade, né? Sabe o que é legal? Falando desse a gente vê e tal, desse não com jeitinho, né? E vamos lá em casa depois, a gente vê. Tô dizendo que eu não vou, mas eu não quero falar. A gente fala até errado. Vamos se falando, tipo, a gente vai se falando depois. Isso me lembra Sérgio Buarque de Holanda também, igual o Carlos ele comentou. Ele fala do homem cordial. Ele cria essa ideia do homem cordial que é o brasileiro que não gosta da formalidade. Ele não gosta da hierarquia. Você já percebeu que o brasileiro ele faz piada quando ele está perto de outras pessoas? Por exemplo, nós 4 aqui, eu cometo uma gafe gigantesca. O que é mais fácil para o brasileiro? Todo mundo dá uma risada e, Rodolfo, o que você falou aí e tal? Ou a galera ficar aquele climão assim, nossa. Não, dá risada. Então, o brasileiro, ele quebra essa formalidade com um jeito cordial.
com a brincadeira. Porque, igual o Carlos falou também, ele quer ser o dono, ele quer ser o responsável por organizar as coisas. Ele é o dono da razão, ele é o dono do tempo, por isso que ele demora. Porque ele não está à vontade em chegar na hora. Ele não quer sair da zona de conforto dele, correr para chegar no horário certo. Ele quer ser o dono, ele quer ser o cara cordial. Por quê? Porque ele sabe que se ele chegar atrasado, aquela formalidade, aquela informalidade, não é só com ele. Vai absorver o erro dele, né? Mais uma vez a gente volta para a noção de não ser igual. Né? Peraí, tá chegando depois. Quem tá chegando depois? Deve ter algo importante para fazer, né? Algo diferente. Aconteceu alguma coisa, né? O próprio Sérgio Gente tolera demais, né? Tolera, exatamente. O próprio Sérgio Buarque, né? Ele frequentava vários restaurantes ali do Rio de Janeiro e determinadas vezes, foi citado até algumas vezes por ele mesmo, né? Que não tinha vaga no restaurante. E algumas vezes ele utilizou a frase: você sabe de quem eu sou filho? Desculpa, você sabe de quem eu sou pai? Eu sou pai do Chico Buarque. E imediatamente ele conseguia uma vaga para utilizar o restaurante. Ou seja, essa questão do... Peraí, cara, você sabe... eu conheço fulano. Ou você sabe com quem está falando, né? Essa frase mostra essa identidade de autoritarismo, assim, gritante, né? Peraí. Não, mas... Você sabe quem eu sou? Você sabe de quem eu sou filho? Ou seja, o que importa é que eu tenho alguém que me influencia. A nossa própria carta, né? A carta da descoberta, né? De Pero Vaz de Caminha aí, né? No final dessa carta a gente tem um pedido, né? Um pedido que pela via de regra seria muito mais difícil, mas quando você conhece o rei, fica mais fácil. Então, Pero Vaz de Caminha chega e fala: será que você consegue um cargozinho aí para fulano? Né? Porque então você percebe que essa ideia ela é presente assim até hoje, o tempo inteiro. A gente não consegue se desapegar dela. Muito legal. A gente está aprendendo várias coisas e eu ainda preciso falar uma coisinha aqui com o meu amigo Weider. Ele está por Skype, está falando direto de Rondônia. Ele é economista e está participando hoje aqui no Conexão. Weider, queria que você deixasse uma mensagem aí para a nossa juventude, para a galera que está acompanhando o Conexão. Para um jovem que ele está se aproveitando aí do jeitinho para ele poder burlar as regras. Que recado você deixaria para esse jovem? Bom, Bianca, primeiro que burlar a regra não é certo. Eu acho que independente de qualquer outro argumento, só o fato de ser errado já é suficiente para não fazer. O que é certo e o que é errado, e ponto final. Mas tem outro ponto também. Imagina, você se dispõe a escalar o Everest. Você quer chegar ao topo do Everest. O que é mais interessante? Você chegar de helicóptero lá em cima e pronto, e ficar uma bandeira e tirar uma selfie e voltar para o helicóptero e descer? Ou a escalada? Nem sempre a gente, pegando atalhos, nem sempre vamos conseguir conquistar realmente o que queremos ou ter o gosto da conquista. Vale a pena você se esforçar, passar pelas etapas que têm que ser passadas e assim conquistar, né? Um jeitinho brasileiro que seja para resolver os problemas, para contornar as pedras que aparecem no meio do caminho e não para poder passar por cima de alguém, para poder tirar o direito de alguém para colocar o seu, porque isso é o jeitinho brasileiro. Eu acho que rola nesse sentido aí, da gente fazer o que é certo, passar pelas etapas corretas, que com certeza, no mínimo, mais amadurecidos nós vamos terminar. Muito legal, Weider. Obrigada, amigo. Obrigada mesmo aqui pela sua participação. Com certeza você estará aí em outras conexões, quem sabe aqui no nosso Sofá Amarelo, né? Aí em outras programações aqui nossa, para você colaborar com outros assuntos. Obrigada, viu? Valeu, Bianca. Abraço. Valeu, obrigada. Um beijo também para os nossos amigos do Calel. Não deu para mostrar direito ali a camiseta do Weider, mas ele estava com uma camiseta do Calel, Instituto Calel, que é um instituto de missões bem bacana. Você sempre tem informações deles aqui. Bom, a gente vai para um intervalinho, tá passando rápido. O Weider falou de atalhos e de conquistas. Recentemente eu corri a meia maratona, né, Chapolin? E num determinado... Pegou atalho, Bia? Não, mas num determinado momento... Tinha ali um atalho para você cortar, sei lá, uns 3 quilômetros. E aí eu correndo, aí tinha um casal do lado também, meu esposo correndo, aí tinha a gente ouvindo, né, as conversas. Nossa, já pensou se a gente cortasse por aqui? E a gente falou, mas poxa, a pessoa se auto-sabota, entendeu? Você tá ali numa meia maratona, tentando mostrar que você... paga para correr e tal, e pular ali, né? Pular não, ter os desafios, né? Ter a conquista para falar, não, eu cheguei mais cedo, mas você burlou, então não tem o gostinho da vitória, né? Então, realmente, os atalhos
não são positivos. Bom, a gente vai para um terceiro bloco, a gente volta já já falando mais sobre jeitinho brasileiro. De volta aqui no seu programa Conexão, muita gente participando. Quero mandar um abraço para a galera que está conectada com a gente aqui no nosso Facebook. Estamos ao vivo, viu, Bia? No nosso Facebook você pode participar com a gente também. Muitos comentários, toda hora que os nossos convidados aqui, o professor Rodolfo e Carlos, né, participam, muitos coraçãozinhos aqui, Bia, e muitas joinhas, curtidas aqui, que a galera, os alunos deles aqui, muitos participando. Muita gente mandando comentário e falando que esse negócio do jeitinho brasileiro é algo muito feio, que envergonha a gente, fora do Brasil também. Mas tem algo legal que a gente vai saber agora, que é o nosso quadro Plugados e Ligados, mais dicas pra gente, coisa bacana. Roda o VT. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plugados e Ligados, e a dica de hoje é bem interessante, que é como você pode ampliar o seu sinal de internet Wi-Fi em casa. Então, tudo isso que você já viu no YouTube para ampliar sinal, por exemplo, colocando uma latinha de Coca-Cola em cima da antena do seu roteador e tudo mais, tudo falso, não funciona. Então, o que você deve fazer em primeira instância é posicionar melhor o seu roteador wireless na sua casa. Então, as ondas de Wi-Fi, elas não são propagadas em linha reta, elas são propagadas a partir de um eixo em formas circulares. Então você teria que, pelo menos, encontrar um ponto melhor na sua casa, que claro, né, que tenha uma ligação de telefone para você, se você usar uma internet via ADSL, por exemplo, que é linha de telefone. Então você vai ter que encontrar um local que dê para deixar o seu roteador, que abranja mais a casa como um todo, tá? Especialmente se você tiver uma casa com muitas portas e paredes, isso pode ser um problema. Ou, no caso, já vai te ajudar a resolver esse problema de ter tantas portas, paredes e tudo mais, tá? Deixar ele bem posicionado mais ao centro da casa, tá? A segunda dica, claro que tem a ver com isso também, de você não deixar o seu roteador muito rodeado de coisas, com caixas e computador na frente, e livros do lado, e muita coisa que faça com que o sinal não possa sair e andar pela casa toda. Você tem que deixar ele mais elevado, se tiver coisas do lado, para realmente ele poder sair e poder andar mais pela casa toda. A terceira dica é você usar um replicador de sinal. Um replicador de sinal é algo que custa entre 60 a 80 reais, dependendo da marca que você compra, e muitas das marcas nem tem marca, é uma marca chinesa mesmo, tá? Mas ele funciona muito bem. Ele vai te fazer, é só um aparelhinho de tomada, você só coloca um negocinho na tomada lá, que ele vai te pegar o sinal da sua internet. Claro que você tem que configurar, tá bem fácil, mas vem até um manual de instruções fáceis nesses replicadores de sinal Wi-Fi. Ele vai te identificar qual é o sinal do seu roteador, tipo o nome da sua wireless de casa. Você coloca a senha da sua wireless e ele só duplica esse sinal, ele avança o sinal mais para casa. Então esse replicador também tem que estar situado assim, num lugar na sua casa bem estratégico, assim, para você poder aumentar o sinal para o lugar da sua casa que não tinha tanto sinal, né? E a quarta dica, por incrível que pareça, o Wi-Fi também tem várias versões. Então existe um Wi-Fi 3G, que é a terceira geração de Wi-Fi. Existe o Wi-Fi 5G, que é a última geração de Wi-Fi. Se você tem um roteador que está configurado com duas gerações de Wi-Fi, 3G e 5G, ele vai ficar oscilando entre essas duas. Na realidade, ele vai te emitir as duas em simultâneo. O problema é que o seu aparelho, o seu gadget ou o seu computador Wi-Fi, ele vai ficar oscilando de, agora eu estou pegando melhor a 3G e agora eu estou pegando melhor a 5G. Então ele perde o sinal, ele pega uma, pega outra. Então a dica, por incrível que pareça, é você anular o sinal 5G e deixar só com o sinal 3G de Wi-Fi. O sinal 3G é mais antigo, é mais lento de conexão, mas ele avança até 2 vezes mais longe na sua casa do que o sinal 5G de Wi-Fi. Então, diminuindo o sinal vai fazer com que você possa ter uma melhor conexão em casa e também com o replicador e tudo mais. Espero que essa dica tenha sido útil para você ter uma melhor conexão de Wi-Fi em casa. Até mais. Tchau, tchau.
Valeu, Gabas. Muitas dicas legais, hein? Gostei desse lance de amplificar o sinal do Wi-Fi. Às vezes o sinal lá da minha casa tá meio ruim. Acho que eu vou investir no aparelhinho desse aí, viu? Obrigada. Tá lá no nosso Facebook também outras tantas dicas do Gabas, tá? facebook.com/Conexão Jovem Oficial ou entra lá na nossa página na internet, novotempo.com/Conexão Jovem. Tem uma abinha lá, programas ou colunas, matérias, tá tudo lá bem especificado, bem organizadinho para você ter acesso aos nossos conteúdos, beleza? Quero mandar um abraço aqui especial para você que está participando através do Instagram, Marcelo Vaneschi, ele está dizendo, muito legal o programa, estou assistindo aqui em Mafra, Santa Catarina. Quem participa ainda é Mamãe a Bordo, é o perfil aqui da nossa amiga que está participando através do Insta. Deixa eu ver aqui, ela está mandando um abraço para as pessoas que estão participando, diz que está aprendendo bastante com os nossos professores aqui do Conexão de hoje. Letícia, ela está dizendo, que orgulho do meu professor, Letícia Iorice, ou Iorite, não sei se é assim que diz, Iorique, é isso? A Letícia está acompanhando aqui o nosso programa também, a Cissa Mota, Carlão, levando as suas explicações para a TV... ligado aqui no Conexão, Márcio Santos também, Riozev, acho que é isso, é o perfil dela aqui, Diva Nilza, participando aqui também. Eu e minha mãe ligadinha aqui no PG Conexão, amamos o programa. Obrigado por todas as participações aqui, não dá pra gente ler todas, mas algumas a gente consegue, tá bom? Beleza, obrigada demais pela sua participação de sempre. Gente, seguinte, tem uma questão aqui que a gente precisa discutir. A gente já falou que é difícil, sim, por conta da nossa burocratização, seguir todas as regras no Brasil. E esse jeitinho, esse atalho, ele acaba sendo até por uma questão de sobrevivência. Mas existe também uma outra questão. O próprio brasileiro, olhando para outro brasileiro, diz o seguinte, você está muito certinho, você não sonega imposto? Que absurdo isso, você é um babaca. Você é muito bobo, você é muito quadradinho, você não pode fazer isso não, você está sendo explorado. E aí a gente taxa o outro de idiota porque ele está tentando ser ético, porque ele está tentando ser correto. Porque mesmo que a lei ou aquela ordem das nossas instituições vindas, né, das nossas instituições, ela é algo que fere até um pouco a gente... aquele cara está sendo correto e a gente está taxando ele de babaca. Isso é ruim, né? O que vocês acham? Então, é interessante a gente pensar nesse ponto, voltando mais uma vez para a nossa parte histórica, né? Ou seja, a nossa lei, as nossas regras, os padrões éticos criados no Brasil, são padrões éticos voltados para as minorias. Então, você imagina, né, no conceito de escravidão, por exemplo, você vendo o senhor não cumprindo nada daquilo que o escravo tem que cumprir, né? Isso vai gerar no escravo uma vontade de imitar a autoridade, né? Ou seja, você, mais uma vez, está dentro desse discurso dos poderosos. Quando eu chego para alguém que cumpre a regra e eu olho para ele e falo, olha, você é um babaca, né? Você não está sendo esperto, né? A gente confunde esperteza com inteligência, né? Principalmente na nossa colonização. A nossa colonização é dos espertos ou dos inteligentes? A gente percebe que é dos espertos, né? Então, dentro desse contexto, o que a gente pode perceber? A nossa visão de ética e de moral é uma visão que é resultado de um ponto bem específico. O brasileiro, ele só obedece quando ele é punido. Se a gente não tem punição, não existe obediência. Ou seja, você vê agora com as regras de trânsito, né? Quando você dobra o valor da multa para andar no acostamento... Aí a gente obedece. Aí a gente obedece. Né? Ou seja, dentro do contexto da escravidão, mais uma vez... Mas uma placa não resolve. A placa, exatamente. Você vê o radarzinho ali, aí você para, porque o radar é autoridade. Tanto é que o quebra-mola, né, que a gente chama a lombada, não sei como é que é aí na sua região, quando os gringos eles veem isso aqui no Brasil, isso até um antropólogo, um artigo que eu li... Ele falou isso, o gringo ele fala, qual é a lógica de vocês? O que é isso, lombada? Se já tem uma placa falando da velocidade máxima aqui nessa via, para que uma lombada? É porque a gente não obedece a placa, né? Sabe o que é legal? É essa questão que ele falou aqui. Quando você sofre, que você quer responder, que você quer respeitar e tudo mais. O brasileiro, ele reage à dor. A gente pode levar isso para a política. Beleza, todo mundo gosta de tirar vantagem, não é isso? Aí vamos para a política. O político está tirando vantagem. Se eu não sei,
Tá legal. Se não tá me afetando, se a conta de luz não tá subindo, legal. Tô paz e amor, né? Mas a partir do momento que eu sofro no meu bolso, aí a questão muda. Aí eu já viro um tigre, eu já mudo e eu começo a falar do outro. Ele rouba, ele tá errado. Eu vou pras ruas, eu vou pra rua protestar, eu vou bater panela, eu vou discutir com meio mundo aqui no Facebook, eu vou mandar carinha feia a todo momento. Por quê? Porque tá doendo aqui. Tá doendo no meu bolso. 2 pontos interessantes que o Rodolfo acabou de falar aqui. Como a gente discutia política 5 anos atrás, como a gente discute agora. Por que a gente, há 5, 6 anos atrás, nossa, você quer entender política? Nossa, você é um babaca. Nossa, que assunto chato. Que bobagem, para, né? Vamos assistir um futebolzinho aqui, é bem melhor do que discutir. Agora, de repente, quando você vê que bilhões, uma fortuna, o país em crise, eu sofrendo... Opa, peraí, acho que não é tão bobagem assim. Acho que é bom a gente... Eu quero entender um pouco mais sobre isso, né? E o segundo ponto que você tratou aqui, que é essa questão do brasileiro que reage à dor, né? Que a gente tenta, de certa forma... afastar a consequência. Né? Evitar a dor. Evitar a dor de que maneira? Muitas vezes sendo omisso. Né? ponto E que é interessante. um resultado na nossa sociedade. Ou seja, a gente já percebeu, é sempre o ônibus que chega atrasado. Não sou eu que estou atrasado. Eu sempre terceirizo a culpa, né? Exatamente. Peraí, onde é que eu estou no meio disso? Ou seja, eu só sou protagonista na hora da vantagem. Fora disso, o problema não é meu. Né? Então, voltando para essa questão do que é bobagem, o que não é bobagem, infelizmente, na nossa cultura em que ou eu ganho ou eu estou perdendo, né? Aí vem essa questão da polarização, né? Ou seja, ou você é pró-impeachment ou não é. De que lado? E aí, olha só que interessante, sempre nessas discussões de Facebook, o que a gente vê? Né? Vou excluir você do Face. Não vou ser mais seu amiguinho. Né? Ou seja, você coloca o pessoal no meio daquilo. Né? E dentro desse contexto, há 2 anos atrás, Olimpíadas, olha que interessante, né? Em um momento em que o Brasil vivia um drama político muito forte, de repente, todo mundo para e vê aquela abertura das Olimpíadas, o que acontece com o brasileiro? Pronto, eleva, ele se né? identifica, porque ele faz parte. Ou seja, todo esse discurso da bobagem ou não, ele podia ser transferido para a questão da igualdade. Né? Ou seja, quando a gente percebe o brasileiro hoje indo para a rua manifestar delação premiada ou não, Lava Jato, o que está acontecendo ou não, é porque ele percebe agora, de uma maneira muito gritante, que, peraí, eu não sou igual ao cara que me representa lá em Brasília. Eu não faço parte. Tem que ser igual. Ou seja, essa bobagem agora se torna algo prático, porque o brasileiro entende que ele está fazendo parte de uma parcela e não de um todo. E para a gente até ir concluindo aqui, essa questão de se os políticos que estão roubando são reflexo ou não de nós que estamos aqui na base social, que somos aí cidadãos civis, né? Isso é interessante para a gente pensar, porque eu estou manifestando a minha indignação nas redes sociais ou até nas ruas, ou até nos debates que eu tenho com amigos e familiares, porque eu estou sofrendo, ou eu estou manifestando porque eu realmente quero lutar contra a corrupção, eu realmente quero ser um cidadão de bem, um cidadão ético, um cidadão que quer o meu país com um contexto moral, ou, enfim, com essa atmosfera moral, eu quero isso, ou não. Eles roubando, a gente até fala, estou votando, mas ele rouba, mas ele faz. Né? Isso é inadmissível. Exatamente. Não, ele não tem que roubar. Eu tenho que trabalhar contra a corrupção. E não assim, não, só um pouquinho, tá bom, não está me afetando aqui. A minha conta de luz não está aumentando? Então tá beleza. Eles não mexendo no meu bolso, tá tranquilo. E não, eu realmente estou mostrando que lá eles dão um jeitinho e aqui eu também dou um jeitinho. Né? Esses dias mesmo ali no meu Facebook, um professor meu, Ronaldo Neso, quero até mandar um abraço para ele, ele falou assim, indignado. Ele fez um post ali, ele é síndico de um prédio, e ele falou assim, recentemente nós trocamos a luz do corredor aqui no nosso prédio. Colocamos uma luz lá legal, fluorescente e tal, nananã. Quando ele chegou com a esposa dele, certo dia dessa semana passada, lá no prédio, a luz estava trocada. Tiraram a luz boa e colocaram uma luz ruim. Moradores do próprio prédio. Então, assim, e aí?
como é que fica a gente? Será que nós não roubamos mais ou não fazemos mais coisas ruins por falta de oportunidade? Será que seria mais ou menos isso? A gente fala mal dos nossos políticos, mas se nós estivéssemos lá para pensar, para refletir, será que a gente não faria o mesmo ou até pior? Então, essa nossa discussão é para a gente entender um pouco mais sobre essa nossa brasilidade, um pouco mais sobre esse jeitinho. Até que ponto é jeitinho ou até que ponto é criatividade, o equilíbrio, né? A nossa virtude, ela precisa ser realmente discutida, porque só assim nós, jovens, faremos desse país um país melhor e um país mais digno, no qual a gente se orgulhe, no qual a gente tem esse sentimento de pertença. Bom, queria agradecer Qual o número, aqui vocês. Bianca? Para votar? A votar, Vota presidente. A nossa produtora legal, aqui falou assim que eu estou inspirada hoje. Não, porque eu realmente sou patriota, eu gosto do Brasil, Isso aí, acho que Bianca. realmente Vote a gente tem que lutar. Vote Bianca para 2018. Mas olha, onde eu não tenho vez nesse programa é no tempo, Chapolin. A gente precisa acabar. Ninguém tem. Eu queria agradecer demais ao Carlos. Obrigado. Obrigada. Imagina, com certeza voltarão aqui. O Rodolfo também. Obrigada, Rodolfo. De nada, é um Foi prazer ótimo, estar com vocês. ótimo ser aluna aqui de vocês por esse tempinho, viu? Chapa, Valeu, Bia. Até a valeu. próxima. Sempre é um prazer estar com você, Chapolin. Prazer nosso. Obrigada a você aí de casa que sempre faz acontecer o Conexão. Quem quer, faz. Quem não quer, dá aquela desculpa. Até o próximo Conexão.